O Fábio França, essa altura, todo mundo já sabe, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Milton Ribeiro. Ele, no momento, é o principal alvo de uma investigação que apura tráfico de influência, suspeita de corrupção na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em Brasília, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, todo mundo fala dele, como FNDE. FNDE, como se todo mundo soubesse o que é FNDE. Brasília tudo é sigla FNDE. É muito importante, é um fundo multimilionário, cuida da maioria dos programas de educação básica, alimentação, transporte, além de educação profissional, enfim. É um monstro alimentado com o seu dinheiro, dinheiro de impostos, de loteria, principalmente salário e educação, que é um tributo que é cobrado na folha de pagamento das empresas, 2,5%. E num áudio que foi divulgado em março, e ele caiu em seguida, né? O Milton Ribeiro disse, ele como ministro da Educação, que ele recebeu do presidente Jair Bolsonaro um pedido para atender pedidos de liberação de recursos indicados por pastores. República. Bom, 2 pastores andavam no gabinete do Milton Ribeiro como se trabalhasse ali. Nenhuma cerimônia. Aliás, estes mesmos 2 pastores também frequentavam o Palácio do Planalto com uma frequência. Frequentavam com uma frequência muito bom. Falando de educação, é uma beleza. Uma assiduidade razoável. Um foi ao Palácio do Planalto 10 vezes. Tem ministro que não teve 10 vezes no Palácio do Planalto. Outro foi 35 vezes ao Palácio do Planalto. E aí, a denúncia é que esses pastores, eles procuravam prefeitos e, para liberar dinheiro do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cobravam propina. Propina em dinheiro, propina em ouro. Uma pilantragem sem tamanho. Vários prefeitos confirmaram que foram procurados pelos 2 pastores. Alguns informaram que receberam pedido de propina para a liberação de verba do FNDE. Confirmaram isso no Congresso e a Polícia Federal já tem depoimentos sobre isso. Bom, quando o áudio vazou, a situação do ministro ficou insustentável, não dava para ficar. Ligaram para ele e falou, cai fora. Ele fez uma carta de demissão como se ele tivesse desejado sair, o que é uma mentira. E aí ele escreve, decidi solicitar ao presidente Bolsonaro a minha exoneração do cargo, com a finalidade de que não paire nenhuma incerteza sobre a minha conduta e a do governo federal. Então ele escreveu isso aí na carta dele de demissão, que pediram para ele sair, cai fora, cai fora. Pelo que a gente está vendo hoje, a gente vê que a Polícia Federal e a Justiça entenderam que a saída dele não foi suficiente para que não pairem dúvidas sobre a conduta dele. Se sobre o governo federal, a investigação é que vai dizer. E ele foi enjaulado. E não é enjaulado por 5 dias, não. Ele vai ficar um bom tempo preso. Pode ficar 3 meses em cana. Bom, com essa prisão, o ex-ministro Milton Ribeiro troca de guichê, né? Ele estava no guichê da incompetência, no guichê da estupidez. Incompetência, ele não deixou um legado, ele deixou um rastro no ministério. Numa pasta que é marcada por ministros de baixa extração, uma sequência de pavorosos ministros. Vamos lembrar do Weintraub, né? Weintraub, foi um desastre. Pois ele conseguiu que a gente esquecesse do Weintraub. O Brasil esqueceu do Weintraub, óbvio, só o Weintraub lembra do Weintraub. Mas mesmo assim, esse camarada é um absurdo. Não fez nada que prestasse, só arrumou confusão e estupidez, como eu disse, porque poucos ministros conseguiram falar tanta asneira quanto ele, mais do que o Weintraub. Associou a homossexualidade a famílias desajustadas, ou seja, uma coisa é decorrência da outra. Se a família é desajustada, é natural que num ambiente desajustado surja um desajustado homossexual.
Numa família ajustada, este tipo de defeito não vai acontecer. Ele falou, por exemplo, que tem estudantes com deficiência de convivência impossível. Impossível. Como assim? Impossível. Mas ele falou. Ele falou que professores trans, ou educadores trans, eles não podem incentivar os alunos a andarem por esse caminho. Andarem por esse caminho. Agora você imagina um professor trans entrando na sala de aula, só na cabeça desse acelerado, falando, gente, eu queria aqui dizer para vocês que eu sou um professor trans, queria recomendar a vocês que se tornassem trans. Só na cabeça imbecil do ministro Milton Ribeiro isso podia acontecer. Então ele estava na cabeça, ele estava no guichê da incompetência, péssimo ministro, e no guichê da estupidez. Aí ele sai desse guichê e vai para o guichê da suspeita de roubo, da suspeita de corrupção. Ele entrou no campo do crime, no alvo, se tornou alvo da Polícia Federal. No momento, o principal alvo de uma investigação que apura tráfico de influência e corrupção num mega fundo, controlado pelo Centrão. O áudio dele falando que recebeu orientação do presidente para atender os pedidos de um pastor é podre. É podre. E os depoimentos dos prefeitos confirmando os pedidos de propina dos pastores que frequentam o gabinete, aliás, frequentavam o gabinete dele e frequentaram o Palácio Planalto, é mais podre ainda. Mas é aquilo, os fatos objetivos por trás dessa prisão, pelo menos por enquanto, eles param por aqui, uma sequência de denúncias que a polícia investigou e ainda investiga, e na prisão dele. Então, sobre esse caso que coloca o Ministério da Educação nas páginas de polícia, a gente precisa, claro, ter calma para não cometer injustiça. Já vimos erros acontecerem, a gente tem que esperar as investigações, mas os sinais não são nada bons para o ex-ministro. Nada bons. E o próprio ministro, a partir de agora, vai ter condições de auxiliar a investigação ou ficar se defendendo. Isso ele que vai resolver. Ele vai ficar em cana por um tempo, e a gente sabe, a gente aprendeu na Lava Jato, a gente viu. Uma coisa é o que as pessoas falam quando estão soltas. Decidi solicitar ao presidente a minha exoneração com a finalidade de que não paire nenhuma incerteza sobre a minha correção, o diabo. Outra coisa é o sujeito acorda, jaula, dorme, jaula, almoça, jaula, café da manhã, jaula. E no dia seguinte, jaula. E assim, depois de amanhã, também jaula. Correndo o risco de ver o resultado da eleição na jaula. E não é impossível que, conforme o curso da investigação, algumas datas importantes ele veja na jaula. Aí é aquela tal história, começa a pensar na defesa, começa a pensar no ataque. Vamos ver. E a gente está vendo que, enquanto a Polícia Federal caça ratazanas, busca ratazanas no Ministério da Educação, o caso tem uma repercussão política indiscutível, né? Coloca no colo do presidente da República uma história negativa, porque é uma denúncia concreta, mais do que concreta, de corrupção no coração do governo dele, a ponto de um ministro dele, pastor, religioso, da pauta de comportamental, discussão de gênero, ou seja, o coração do discurso do presidente, encana. É uma loucura. Isso faltando 3 meses para a eleição. Não é bom. É óbvio que não é bom. Não é decisivo para nada, mas também não vamos combinar que não é bom. É pavoroso. E, claro, importante, sim, mostra que a Polícia Federal age de forma independente.
as suspeitas de um lado e de outro, tanto do Bolsonaro quanto o ministro era o Sérgio Moro, de que estão perseguindo, e como também da esquerda. O presidente quer interferir na Polícia Federal, quer controlar a Polícia Federal. Olha lá ele controlando a Polícia Federal, ou então ele que mandou fazer isso. Para. E, óbvio, essa história abre espaço para uma exploração política. Agora vamos fazer a CPI do MEC, né? Vamos fazer a CPI do Ministério da Educação. Até a prisão do ministro, bacana, vamos fazer a CPI da Petrobras. Até o governo também queria. Nunca entendi. Mas é uma história lamentável, esse episódio é lamentável. É lamentável primeiro porque está acontecendo de novo, né? Ou seja, picaretagem em ministério. Denúncia de cobrança de propina e ministério. E depois, porque a educação, que deveria melhorar, fica naquele estado, naquela situação que a gente conhece, né? A gente a gente vê os números, né? A porcentagem de alunos do 5º ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada de português é 61%. E matemática é 49%. Isso no 5º ano do ensino fundamental. Aí você vai para o terceiro ano do ensino médio, aprendizagem adequada em português, que era 61% no 5º ano do ensino médio, no terceiro do ensino fundamental, no 3º ano do ensino médio cai para 29%. E matemática, que era 49%, cai para 9%. Então, a gente, no dia 22 de junho, deveria estar discutindo estas porcentagens. Esse tipo de porcentagem do Ministério da Educação. Mas, infelizmente, de novo, a gente tem que olhar para as porcentagens que vagabundos estão cobrando para liberar dinheiro público.